Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais uma correção? Essa é a correção da nossa lista de atividade 7, viu? Que estava errado, está escrito 6, mas é a nossa lista 7, sobre estequiometria referente ao dia 20 de junho. Outro erro aqui, ó, esse aqui é referente ao dia 20 de junho, não maio. Só lembrando que esse assunto, balanceamento e estequiometria, é o assunto da nossa avaliação da semana que vem. Mas, de qualquer forma, semana que vem a gente vai fazer uma revisão. Olha só, aqui eu tenho uma reação, e ele fala que é uma reação onde eu tenho a obtenção do formaldeído a partir do metanol, através da reação com oxigênio. Ele fala, a reação não está balanceada, temos que balancear, e que o rendimento dessa reação é de apenas 10%. Olha, atenção nisso aqui. A gente faria nosso exercício normalmente, porém, aqui eu tenho um rendimento de apenas 10%. Então, eu vou fazer os meus cálculos e lá no final eu vou ter um rendimento de apenas 10%. Eu não quero 100%, eu só quero 10% da massa formada no final, da massa de formaldeído. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear a nossa equação. Ó, vamos começar, lembra da regra do macho? CHIO. Ó, começar pelo carbono. Do lado de cá dos meus reagentes, ó, eu tenho apenas este carbono, um carbono. De cá eu também tenho apenas um. Opa, então os meus carbonos já está balanceado. O hidrogênio, de cá eu tenho 3, com mais um aqui, 4. Do lado de cá dos meus produtos, eu tenho 2, com mais 2, 4. Opa, os meus hidrogênios também estão balanceados. Vamos ver o oxigênio agora, olha só. Aqui, 1 vezes 1 continuou com um oxigênio. Com mais 2 aqui, vou totalizar de oxigênio do lado de cá, né, dos meus reagentes, 3 oxigênios. Beleza, até escrever aqui, ó, 3 oxigênios. Eu tenho um total de 3. Nos meus produtos, eu tenho aqui 1 oxigênio, que aqui é 1, né, 1 vezes 1 é 1, 1, com mais 1 vezes 1, 1. Do lado de cá eu tenho 2 oxigênios. Opa, olha só. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Como eu já balanceei tudo, já tinha mexido tudo, os carbonos já estão bonitinhos, tá todo mundo bonitinho. E se eu fizer com que esse número de cá diminua, em vez de ser 3, eu diminuir ele, colocar 2. Se eu multiplicar esse 2 aqui por meio, olha só, 2 vezes meio, 2 vezes meio vai dar 1, não é isso? Aí eu passaria a ter apenas 1. Meio vezes 2 teria 1 oxigênio aqui agora. Se eu tenho um oxigênio com mais 1, 2. Do lado de cá eu tenho 2 também. Opa, agora ó, se eu fizer isso, eu passo a ter 2 oxigênios. Tanto nos meus reagentes quanto nos meus produtos. Então você pode utilizar aí da fração como tática para poder conseguir balancear uma equação. Mas claro, na prova vai ser balanceamento mais tranquilo, mas já fiquem cientes disso. Olha só, ele está me dizendo aqui no meu enunciado que a partir do metanol, a partir desse cara, eu consigo produzir o meu formaldeído. Ele está falando, se eu tiver 320 gramas de metanol, olha só, se eu tiver 320 gramas desse cara, eu consigo produzir quantas gramas de formaldeído? Então, é só fazer regrinha de 3, mas antes a gente tem que anotar o que a gente tem aí dos dados, não? Ele não me falou nada do oxigênio, não me falou nada da água, então não precisa de eu usar, não precisa de eu anotar. Mas olha só, aqui eu vou anotar então que eu tenho 1 mol desse cara, 1 mol desse cara produz 1 mol desse cara. Eu tirei aqui dos meus coeficientes. Aí agora, aqui está em gramas, é massa. Aqui também ele quer saber minha resposta em gramas. Então, eu tenho que converter esse 1 mol para massa, para me escrever a massa de 1 mol aqui, e a massa de 1 mol também escrever aqui. Ele me dá nos dados, né, a massa de 1 mol de CH3OH é 32. Então, eu sei que 1 mol tem 32 gramas, e 32 gramas produz 1 mol desse, que tem 30 gramas. Ó, agora eu consigo fazer minha regrinha de 3, né, porque eu sei que 32 gramas produz 30. 320 gramas vai produzir quanto? Só multiplicar cruzado, né? 32 vezes x, 32x. 320 vezes 30 vai dar aí 9.600. 9.600. O 32 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 9.600 dividido por 32. E o meu x vai ser igual a 300 gramas.
Ou seja, quando eu tiver 320 de metanol, eu consigo produzir 300 gramas de formaldeído. O problema é que ele fala que não rende 100%, tá vendo? Ó? O rendimento é apenas 10%. Essas 300 gramas aqui, ó, é 100%. 100%. E ele não rende 100%, rende apenas 10%. Então, a minha resposta é 10% disso aqui. Mas se você tiver dificuldade, você pode usar a regrinha de 3 aí para fazer isso, né? Olha só. 300 gramas são 100%. Eu quero saber apenas 10%. Porcentagem baixa porcentagem, e aqui é meu x. Multipliquei aí cruzado, olha só. Botei 300 vezes 10 e 100 vezes x. O 100 está multiplicando, passa dividindo. O meu x vai ser 30 gramas. Ou seja, 10% de 300 é 30 gramas, que é apenas 10%. A nossa questão 2, ele me diz que eu tenho a hematita, que é esse carinha aqui, ó, a hematita, é uma das principais riquezas minerais do Brasil. É empregado na obtenção do ferro metálico, ou seja, eu utilizo a hematita, que é uma rocha, eu utilizo ela para produzir o meu ferro metálico. Eu utilizo carvão, né, que é carbono, como agente redutor. Ele me fala o seguinte: quantas toneladas de ferro eu consigo... Olha só, quantas toneladas de ferro eu consigo se eu tiver 100 toneladas de hematita, se eu tiver 100 desse cara, ó. Se eu tiver 100 toneladas desse cara, quantas eu produzo desse aqui? Os nossos exercícios estão em toneladas, mas a galera teve dúvidas, então, a partir de um certo momento, eu alterei lá os exercícios. Em vez de toneladas, eu alterei para gramas, coloquei lá 100 gramas. Então, aí ele pede para calcular em toneladas, eu coloquei em gramas. Não faz diferença. Se você tem 100, você vai produzir a mesma quantidade do lado de lá. Se você tem 100 gramas, você vai produzir X de lá. Se é 100 toneladas, você vai produzir X toneladas. Se você tem 100 gramas, você vai produzir X gramas. Então, não faz diferença a unidade aqui, ó. Eu alterei lá, só para a galera não ver uma unidade diferente do que já está acostumado, mas não faz diferença. 100 toneladas, 100 quilos, 100 gramas, seja o que for, não faria diferença. O resultado vai ser o mesmo. A diferença é que, se eu estou usando em toneladas, minha resposta é em toneladas. Se eu estou usando em gramas, minha resposta é em gramas. Só que ele está me falando que essas 100 gramas ou 100 toneladas que eu vou usar aqui de hematita, ela não está pura, olha só 70% dela é pura. Só 70% de 100, ó, só 70% desse 100 é puro. 70% de 100 é quanto, gente? Ó, 70% de 100 é 70 gramas. Então, na verdade, eu nem tenho mais aqui 100 gramas, né? Olha só. Eu não tenho mais 100 gramas. Então, não vou ter mais 100 gramas desse cara. Eu tenho só 70. Por que só 70? Porque minha hematita não estava pura. Quando eu faço meu processo de beneficiamento, eu perco aí impurezas. Sobra só hematita pura, que refere a 70%. Então, aqui eu tenho 70 gramas desse cara, ó, de hematita. Quando eu extrair lá 70 gramas, quanto que eu vou produzir de ferro em gramas? Então, em vez de ser 100, eu vou usar 70, porque é apenas 70% pura. Antes de mais nada, a gente tem que ver se está balanceado, né? Essa equação, olha só. Aqui eu tenho um ferro vezes 2, ó. 2 vezes 1, 2 ferros. De cá eu também tenho 2 ferros. Carbono, 3 carbonos. De cá eu tenho 3 carbonos. Oxigênio, de cá eu tenho 3 vezes 1, 3 oxigênios. Do lado de cá eu também tenho, ó, 3 vezes 1, 3 oxigênios. Boa parte da prova vai ser isso, viu, galera? Só vocês identificar se está balanceado. Bora anotar então os dados, ó. Ele não me falou nada de carbono, não me falou nada de monóxido de carbono. Então, vou anotar aqui, baseado no meu coeficiente aqui. 1 mol desse cara, ó, produz 2 mol desse cara. Aí, como é que tá em gramas, é que tá em mol, tem que converter esses mol para gramas. Aí ele me fala que cada mol de ferro pesa 56 gramas. Como eu tenho 2, então é 2 vezes cada um, que é 56. Que vai dar em um total de 112 aqui, né? E do lado de cá, 1 mol de hematita pesa 160 gramas. 1 mol tem 160 gramas. Aí é só fazer regrinha de 3, né? Olha só. Nós sabemos que 70 vezes 2 vezes 56 e 160x. 160 vezes x vai dar 160x. 2 vezes 56 é 112. 112 vezes 70. Vou colocar de cá, ó, 112 vezes 70. 112 vezes 70 vai dar 7.840.
7.840. O 160 está multiplicando, 160 passa, dividindo. 7.840 dividido por 160 vai dar aí 49 gramas, 49 toneladas. Se você usou toneladas, sua resposta vai ser em toneladas. Se você usou gramas, vai ser em gramas. Depende do que você usou, qual unidade você usou. Tranquilo? Questão número 3, ele me fala aqui que já admitindo que a reação já está balanceada, vamos conferir se está balanceada? De cá 2 carbonos, de cá 2 carbonos. Do lado de cá dos meus reagentes eu tenho 2 oxigênios com mais 2, 4. Do lado de cá eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 também. Então tá balanceada, de fato. Ele tá sabendo, olha só, quanto eu vou ter em excesso de oxigênio. Olha, ele já tá me informando que eu vou ter excesso aí, que vai sobrar oxigênio. Que esses oxigênios aqui que ele colocou é muito oxigênio. Então tem muito oxigênio. E aí ele quer saber quanto que vai sobrar aí no final, né? Quando eu tiver 9 mols de monóxido de carbono, quando eu tiver 9 mols desse cara, talvez reagisse com 6 desse. Só que como já está em excesso, vou colocar aqui, ó, 9 mols desse monóxido reagiria com 6. Só que ele está me falando que está em excesso. Se está em excesso, eu vou tentar descobrir quanto é que realmente reage desse cara, que vai reagir com esse. E aí eu posso comparar se realmente esse cara está em excesso. Se 6 mols é muito, se 6 mols é o meu excesso. Antes de mais nada, vamos anotar os nossos dados, né? Olha só. Aqui eu tenho um coeficiente 2, vou anotar aqui, ó. 2 mol desse cara reage com 1 mol desse cara. Ele não me falou nada do dióxido de carbono, então eu não preciso de anotar. Então é só fazer a regrinha de 3 aqui, ó. 2 mols de monóxido de carbono reage com 1 mol desse cara. 9 mols vai reagir com quanto? Olha só. 2 vezes x, 2x. 9 vezes 1, 9. O 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo, né? Vai ser 9 dividido por 2. Eu tenho aqui um valor de 4,5. Então, quando eu tiver 9 mols, eu preciso de 4,5 mol de oxigênio, de O2. E quanto que eu tenho? Eu tenho 6. Ele me falou que eu tenho 6 mols disponível. Eu tenho 6 mols disponível, mas eu vou usar tudo? Não, porque quando eu tiver 9 desse cara, eu preciso só de 4,5 desse. Então, se eu tinha 6 e eu só preciso de 4,5, o meu excesso é exatamente 1,5 mol. Eu tenho 1,5 mol em excesso, que é o que ele pergunta, né? Qual é o excesso de oxigênio? O excesso de oxigênio é 1,5. Galera, é isso aí. Qualquer dúvida me procura, hein? Abraços, tchau.